Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A briga entre o ministro Alexandre de Moraes e Luiz Fux, a cada dia que passa, tem se intensificado. E a gente vê, pessoal, que o mau caratismo do ministro Alexandre de Moraes não é para punir, não é para condenar Bolsonaro por algo que ele fez ou qualquer réu dos envolvidos do dia 8 de janeiro. Como o próprio ministro Luiz Fux disse, é vingança. E agora, na maior cara de pau e na maior vingança descarada que nós acompanhamos, numa rincha dentro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes agora quer vingança contra o ministro Luiz Fux, que deixou a primeira turma. Vão escolher agora um ministro para compor a primeira turma e o desequilíbrio já começa aí, porque quem estava aguardando a vinda do ministro Luiz Fux para a segunda turma é o ministro Gilmar Mendes, que também nos últimos dias mostrou que detesta e que não suporta mais o ministro Luiz Fux devido às suas decisões tomadas nos últimos tempos. Acompanhe comigo a decisão do ministro, a fala do ministro Fux para cima de Alexandre de Moraes, e ele escancarou a verdade e relembra para Moraes que o PSDB questionou o resultado das urnas eletrônicas em 2014 e ficou por isso mesmo. Você sabe, Vossa Excelência sabe também, eu sei também, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência provoca o TSE contra a regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, Vossa Excelência já estava na magistratura ou no governo, uma das duas. Juiz, governador. Aquela corte eleitoral, ela foi instada pelo partido candidato derrotado à realização de uma auditoria especial. Naquela vez, era outro candidato. Pelo partido candidato derrotado, a realização de uma auditoria especial de votação. Em vez de rejeitar de plano ou criminalizar qualquer coisa, ou impor uma multa bilionária e qualificá-la. Entenderam qual é o desespero deles? Entenderam qual é a fala do ministro Luiz Fux? Eles não vão deixar o ministro fazer ou tomar qualquer outra atitude a não ser fingir que nada está acontecendo. Só que ao invés dele tomar essa atitude, o ministro Fux ele tem uma decisão sábia. Ele vai para cima e mostra para o Alexandre de Moraes que não vai aceitar isso. O ministro Fux deixou a primeira turma, não concorda com as falas, com tudo que está acontecendo. E ele falou também que tudo que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal é inacreditável. É inacreditável. E é claro que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou para a troca do ministro. O ministro Fachin oficializou a troca de Fux da primeira turma para a segunda no STF. E aí, por maioria, desfazendo o gosto daqueles que estavam odiando ou amando que o ministro estivesse ali para poder arrebentá-lo, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, oficializou a transferência do ministro Luiz Fux da primeira para a segunda turma da corte. Fux começa a participar da segunda turma a partir da próxima semana. O magistrado havia solicitado a transferência nesta terça-feira. Durante a oficialização do julgamento do número 4 do plano do golpe, Fux explicou que havia combinado a troca com o ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou. O ministro também se colocou à disposição para continuar nos julgamentos já agendados pelo colegiado da primeira turma. A troca de turma está prevista no artigo 19 do Regimento Interno do STF, segundo o qual o ministro de uma turma tem o direito de transferência ou de transferir-se para outra onde haja vaga. Havendo mais um pedido, terá preferência o mais antigo. Diante da ausência da manifestação de interesse de integrantes mais antigos, concede a solicitada
transferência para a segunda turma nos termos do artigo 13 e 19 do Regimento Interno da Corte, disse o Fachin no despacho desta quarta-feira. O despacho de Fachin, no entanto, não detalha se Fux pode atuar nos julgamentos dos núcleos 2 e 3, agendados para novembro e dezembro, respectivamente. A possibilidade de transferência surgiu após a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que compunha, né, o time de ministros que estavam ali. E só deixando também muito claro que essa mudança, essa modificação aconteceu porque ele não está aceitando as decisões tomadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal nessa primeira turma. Gente, não tem cabimento as decisões tomadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal nesse exato momento. O Fux foi atropelado pelo STF, ele tinha pedido para fazer uma correção gramatical e hoje o STF publicou o acórdão do caso Bolsonaro. Houve um atropelo? Desconsideraram o Fux? Eu vou explicar isso tudo para você. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e já peço a você que deixe o seu like. Você vai deixar o seu comentário, fechar o chat e deixar o seu like, porque assim o algoritmo entende que o conteúdo é relevante para você e distribui para mais gente. E depois disso, ou antes disso, você se inscreve aqui no nosso canal, venha fazer parte da nossa comunidade. Bom, ontem circularam diversas notícias de que o Fux teria pedido para fazer correções gramaticais no seu voto. E, de fato, isso não é muito comum, não é? Inclusive, deveria ser comum, sobretudo nos votos do Moraes, que são horríveis gramaticalmente, não só juridicamente, mas também gramaticalmente, mas não é comum. A correção gramatical, a correção material de um voto é algo que pode ser feito pelo juiz sem que a parte peça, ou seja, sem que haja uma motivação, sem que haja um recurso, uma peça do advogado da defesa pedindo, tem aqui um problema no voto, que é o que a gente chama de embargos de declaração, e essa omissão, essa contradição precisa ser corrigida. Então essa correção, depois dessa correção que o Moraes pediu para o Fux, é que entrou o grande debate. E o Luiz Fux, gente, por todos os desafios, por tudo que ele passou ultimamente, né, por tudo que por ter, né, discorrido junto com o Alexandre de Moraes em muitas coisas nos últimos tempos, principalmente nesse julgamento do Bolsonaro, né, ou da trama golpista, ele tem se mostrado uma verdadeira peça e um juiz de carreira, tomando decisões sábias, decisões contundentes, e que, claro, vai de encontro com a nossa Constituição e a veracidade dos fatos. Não inventando nada, não perseguindo ninguém. É para prender alguém? Vamos prender. É para absolver? Vamos absolver. Então, nós vemos aí essa movimentação fora da caixa, e a gente já vê que existe sim esse plano para condenar Bolsonaro, todas as movimentações que ele fez até então. Muito obrigado, já volto com muito mais informação. Se inscrevam, claro, deixando o seu like.